Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês e esse é mais um deles. Veja só aqui o que o Reginaldo Silva, que é um seguidor que está assíduo, que de maneira recorrente manda mensagens, comentários aqui nos vídeos e inclusive participa das lives, que eu faço toda live, toda segunda e quarta-feira às 8 da noite. Então, se porventura você caiu de paraquedas aqui agora, eu também faço o convite para que você faça parte dessa comunidade, para que a gente entrelace mais, que encurte mais a distância. Então, nessas lives, a gente tem um bate-papo mais dinâmico, mais ao vivo em relação a vocês mandam as perguntas e eu faço as respostas, as orientações e vamos nessa, então, estejam presentes aqui. E veja só o que o Reginaldo comentou. Excelente explicação em relação à origem das Olimpíadas, Tem um vídeo também que eu abordei como que surgiu esse processo das Olimpíadas lá na Grécia Antiga e nas Olimpíadas nessa era moderna. Ficou bem interessante. E ao final desse vídeo eu vou deixar a opção para você assistir ao vídeo que eu comentei, tá certo? Então se liga só no que o Reginaldo comentou. Excelente explicação. Aproveitando o espírito olímpico, entre aspas, uma sugestão de vídeo sobre a polêmica luta de boxe entre as lutadoras da Itália e Argélia, explicando as principais diferenças biológicas entre elas. Que pergunta, que pedido sensacional. E obviamente, eu já faria esse vídeo. Como médico de esporte, eu não posso deixar de me posicionar em relação a um assunto tão denso e complexo. De antemão, as coisas elas não são tão simples quanto parecem. E aí, antes de iniciar de uma maneira um pouco mais objetiva, para que a gente não desvirtue, não perca o foco desse vídeo, desse ensinamento, deixa eu abrir aspas aqui, ó. Posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Fecha aspas. Voltaire falou isso no século XVIII, mas infelizmente a gente está em 2024 e cada vez mais a nossa liberdade de expressão ela está tolhida, ela está limitada. A gente está polarizando muito as coisas e direcionando unicamente em relação à política. Ou você é de esquerda ou você é de direita. Gente, aqui a ideia é contribuir com ciência, com evidência científica, tá? Não estou emitindo opiniões pessoais, assim como eu não estou citando vieses políticos, nem me posicionando a um lado ou do outro. Então vamos nessa, fechando esse breve parêntese, vamos entender o que determina o sexo biológico. Se você tem a presença de um cromossomo Y, você será considerado como do sexo masculino. Se você tem a ausência do cromossomo Y, se você tem um cromossomo XX, você será considerado como sexo feminino, certo? Errado. Veja só, a identificação de um sexo biológico, ele vai muito além em relação a unicamente a presença ao código genético. Existem interações em relação à genética, a hormônios, a parte genitália, a parte anatômica do seu corpo. E além desse conceito de sexo biológico, a gente tem a relação da identidade de gênero, que isso aqui, gente, foi o grande ponto de distorção da ideia em relação à atleta. Qual é o conceito que determina uma pessoa com gênero cis? É uma pessoa que se identifica da mesma forma que o seu sexo biológico. Então, eu tenho uma carga genética do sexo masculino e me considero do gênero masculino. Então, eu sou um homem cis. Quando existe uma diferença entre o sexo biológico e a sua identidade de gênero, você determina como uma pessoa trans. E aí existem as possibilidades de ser um homem trans ou uma mulher trans. A identidade de gênero, ela acaba sendo um pouco mais ampla e eu não vou aprofundar aqui porque também não é o intuito da história. Mas vamos nos ater a esses critérios de elegibilidade. Como que uma pessoa, seja cis ou trans, ela consegue competir em uma Olimpíada, por exemplo? Primeiro ponto, ela precisa atender a critérios de elegibilidade. E quem determina esses critérios? É o COI, o Comitê Olímpico Internacional. Ele vai ser o órgão máximo. E ele tem alguns representantes, instituições, federações internacionais. E nessa polêmica da atleta, houve uma discrepância entre as informações oferecidas pela Associação Internacional de Boxe e aquilo que o COI entendia como verdade.
existiu algum questionamento em relação à integridade, à credibilidade dessa associação e ela acabou sendo desligada pelo COI como representante e ela acabou sendo desligada do COI como a sua representante internacional do boxe. As informações, elas foram relatadas, elas não foram divulgadas por documentos oficiais. A informação é que a atleta da Argélia, ela teria a presença do cromossomo Y e níveis mais elevados de testosterona no seu corpo. Isso aqui caracteriza uma luta desigual? E aí vamos ao segundo ponto. O que é uma competição justa? Quem determina os critérios para que um atleta esteja apto ou apta a competir com outras pessoas? Para isso, a gente tem a UADA, que é a Agência Internacional de Controle Antidoping. Ela determina o que é permitido e o que é proibido, seja em treinos, seja em competições nacionais, internacionais ou, no caso específico, de Olimpíadas. Então, basicamente, o que é o doping? O doping é tudo aquilo que fira um princípio de uma luta, de uma competição justa, de uma competição igualitária. E existem basicamente 3 critérios. Se algo fere pelo menos 2 desses critérios, é considerado doping, é proibido. Qual é o primeiro dos critérios? A presença de substâncias que aumentem performance. E aí a gente pode citar de maneira nítida e clara a presença, o uso de hormônios, de esteroides anabolizantes, de GH, de diuréticos, que são substâncias que podem mascarar a presença desses outros aqui. E aí, se a pessoa ela usa ou usou, porque hoje os testes antidoping eles estão cada vez mais precisos em relação a pegar de maneira mais precoce na linha do tempo. Então, se a pessoa está lá com 3, 4, 5 anos de uso prévio de alguma substância proibida, as testagens, o controle do antidoping, ele está cada vez mais preciso nesses critérios, ele vai ferir um dos princípios. O segundo princípio é substâncias que coloquem em risco a vida ou a saúde do atleta. Porque quando a gente fala em um atleta, a gente não tem que pensar só numa pessoa que está ali competindo para garantir um número, um resultado, para conquistar uma medalha. É um ser humano. E como todo ser humano, a gente precisa ter o controle, uma garantia de uma vida saudável. E aí, pegando novamente o exemplo dos hormônios. O hormônio coloca em risco a saúde, a qualidade de vida do atleta. Então, a presença dos hormônios, esteroides anabolizantes, por exemplo, já feriu 2 dos 3 princípios básicos. E qual seria o terceiro? Aqui acaba sendo uma coisa um pouco mais subjetiva, em relação a princípios de sociedade que firam um conceito de uma luta justa, de uma competição igualitária. E esse aqui é o grande ponto que a gente começa a questionar a presença do cromossomo Y, a presença de testosterona, de hormônios que desenvolvem as características sexuais secundárias masculinas em uma pessoa que está competindo na categoria feminina. Aí, vamos lá, vamos abordar a ciência, lembrando sempre, sem vieses políticos, sem emitir opiniões pessoais, tá certo? Tudo é baseado em ciência, em evidência. Então, eu citei no início que a presença simples e pura do cromossomo Y não determina que aquela pessoa será considerada do sexo masculino. Por quê? Existem condições genéticas e uma delas a gente pode citar que é a síndrome de insensibilidade androgênica, que pode sim ser o caso dessa atleta da Argélia. Mesmo tendo a carga genética 46XY, 46 porque a gente tem 23 pares de cromossomos, além dos cromossomos sexuais. Então, mesmo tendo essa carga, ela tem uma insensibilidade à ação da testosterona. Então, a testosterona, para ter ação mesmo no seu tecido, para ter o aumento no ganho de massa, no ganho de massa muscular, de massa óssea, de performance competitiva, você precisa ter uma conversão. E essa conversão, você precisa de algumas enzimas. E essas enzimas vão fazer com que a testosterona ela se converta na sua base ativa, que a gente chama de dihidrotestosterona, que de fato começa a acarretar nesses ganhos, nesses benefícios. E existem síndromes genéticas,
Novamente, mesmo a pessoa tendo 46XY, pode ter deficiência nessa conversão enzimática, pode ter uma maior concentração de testosterona e não necessariamente ter os ganhos, os benefícios de performance que o hormônio sexual masculino pode gerar. E aí, pessoal, essa atleta, ela pode sim ter a carga genética 46XY, ela pode ter uma genitália feminina, ela pode se considerar do gênero feminino e ela pode competir dentro das mulheres, sem necessariamente ser uma competição injusta, uma competição desleal. O que aconteceu e que foi uma grande distorção e até certo ponto é algo ofensivo, criminoso até, por que não, né, em relação ao atleta, porque ela vive em um país em que a homossexualidade, a transexualidade é considerada um crime. Inclusive, aqui eu vou emitir uma opinião pessoal. Coisa bizarra, né? Em 2024, a gente considerar uma homossexualidade, uma transexualidade como algo criminoso, algo que você precise ter uma punição. Isso é um absurdo. Então, por consequência disso, ela pode ter um risco de vida, né? Ter algum maluco, lunático e querer atentar contra a integridade física dela por supostamente ela ser uma pessoa trans. E aí a gente precisa caracterizar o que seria uma pessoa trans. Por quê? Aí veio a grande polêmica, né? Uma pessoa trans, ela pode competir entre as pessoas cis? É isso aqui que eu vou abordar a partir desse momento. Então, primeiro ponto do vídeo. Não necessariamente uma pessoa com cromossomo Y será considerada do sexo masculino e, por consequência, vai ter benefícios, ganhos além de performance. A determinação desse sexo biológico, eu vou repetir essa frase, é um conjunto de características genéticas, características hormonais e características anatômicas. A pessoa pode ter o cromossomo Y e não necessariamente ter testículo, ter a genitália, que é a grande produtora da testosterona. Mas Danilo, antes de iniciar essa parte 2, eu fiquei com uma curiosidade. Como é que foi? Porque foi divulgada uma informação que a atleta ela tinha níveis mais elevados de testosterona. Então isso não seria uma coisa desigual? Não poderia ser uma desvantagem competitiva? Depende de valores, porque olha só, tem esse artigo, esse estudo aqui, que avaliou, né, um estudo observacional, que avaliou algumas características entre as competidoras que chegaram a atingir Olimpíadas na Suécia. As competidoras elas foram avaliadas entre 2011 e 2015 e basicamente foram comparadas 106 mulheres olímpicas, atletas olímpicas, de 127 mulheres que eram do grupo controle. O que é que diferencia uma mulher com carga genética XX, que se identifica como o gênero feminino, consegue atingir uma Olimpíada e a outra não? É só a dedicação? É só o talento que conta? E a resposta é não. Existem benefícios, existem ganhos genéticos, favorecimentos genéticos de atletas que conseguem atingir as Olimpíadas. E um desses ganhos, um desses benefícios que viu-se que era comum entre essas 106 atletas, eram valores mais elevados de testosterona, de dihidrotestosterona e de alguns marcadores que a gente chama de enzimas que facilitam, né, a conversão da testosterona no seu princípio ativo e dificultam a quebra desse hormônio. Para mais detalhes, vai fugir um pouquinho do escopo do assunto, mas eu vou deixar o link, né, do artigo para quem tiver mais curiosidade de entender como que foi feita essa avaliação, esses critérios de seleção, essa dosagem desses hormônios é uma coisa muito interessante. Só que aqui fica um grande ponto de interrogação e eu vou emitir uma nova opinião. Foi descrito nesse estudo que existiam concentrações um pouco mais elevadas, sem necessariamente ter tido um uso exógeno de hormônios, tá? Eles conseguiram diferenciar o doping da ausência desse doping. Mas qual seria um valor teto, um valor limite considerado aceitável para esses níveis de testosterona, de dihidrotestosterona, de concentração um pouco mais elevada de maneira natural, que não caracterizariam uma luta, uma competição injusta? Por quê? Foi divulgado que essa atleta da Argélia tem valores elevados. Mas elevados quanto?
quanto superior a esses níveis que foram achados nessas atletas da Suécia. E se porventura um estudo fosse mais abrangente, avaliasse não só de uma nacionalidade, para a gente tirar vieses de seleção. Se a gente fosse avaliar todas as mulheres, todas as pessoas de sexo e gênero feminino que conseguem atingir Olimpíadas, quais os valores hormonais naturais que elas conseguem ter, para a gente comparar e ter essa média. A partir desse valor é desvantagem, abaixo desse valor é vantagem, é permissivo, não é um doping. Porque também teve o caso da atleta Semenya, que foi impedida de participar de competições a níveis olímpicos, porque ela tinha níveis naturais mais elevados de testosterona no seu corpo quando comparado a outras competidoras. Mas aí, novamente, quanto era esse limite? Qual o intervalo, teto de a partir daqui é desvantagem, a partir daqui ainda tem uma competição justa? Isso, o COI, ele não deixou muito esclarecido, estabelecido. E aí eu vou emitir novamente uma opinião. Eu vejo que o COI, ele lava as mãos nesse cenário, nesse processo. Por quê? Ele deixa as instituições, as federações, responsáveis por determinar os critérios que vão validar a presença ou impedir a presença de competidores, de competidoras nas suas modalidades específicas. Então, por exemplo, o COI, ele dá a responsabilidade à Associação Internacional de Boxe que determine os critérios que vão validar a competição, a participação das competidoras ou não. E aí, se ele não concorda, ele diz, você está fora, você está punida, eu não vou mais recomendar a sua presença, não é você mais que controla. Aqui, a gente precisa ter valores mais objetivos, mais determinados. Então, é função do COI, sim, assumir essa responsabilidade. Olha só, a modalidade boxe vai funcionar dessa forma. A modalidade judô vai funcionar dessa forma. A modalidade arco e flecha vai funcionar dessa maneira. Por quê? São modalidades que envolvem potência, que envolvem contato físico, que envolvem precisão, e aí a diferença entre a parte hormonal, ela pode flutuar. Você pode ter modalidades em que isso impacte mais e que isso impacte menos. E aí a gente começa a chegar ao segundo ponto. Quando que poderia ser liberado a presença de participantes trans nas modalidades competitivas, no contexto olímpico? E aí, nesse cenário, é para isso que existem os critérios de Estocolmo. São algumas recomendações que o COI tem como base para a presença de participantes trans nas modalidades competitivas. Se você tem a carga genética, tem o sexo biológico feminino, e você se considera do gênero masculino, você está liberado, você está apto para a competição. Desde que os seus níveis de testosterona, porque essa pessoa ela vai necessitar do uso da testosterona para manter os caracteres sexuais masculinos, desde que a dosagem dessa testosterona que a pessoa precisa utilizar, ela esteja em níveis comparados aos seus pares do sexo masculino e que se identificam como gênero masculino. Conseguiram entender? Então, se você tem um homem trans, ele vai precisar do uso da testosterona, mas ele não pode usar isso como benefício para manter níveis suprafisiológicos da testosterona. Precisa ter na mesma média, a concentração basicamente parecida desse hormônio sérico. Beleza? O ponto de grande interrogação, de grande dúvida, é quando a gente tem a participação de mulheres trans. Por quê? Aí a gente precisa ver na linha do tempo. Essa transformação de gênero, ela aconteceu antes ou depois da puberdade? Caso tenha acontecido antes da puberdade, ela pode sim... Caso tenha acontecido antes da puberdade, ela estaria apta para a competição. Por quê? Não houve tempo para a ação da testosterona durante esse processo de adolescência, fase adulta, de ter os ganhos físicos, os ganhos químicos em relação à ação do hormônio, que vai aumentar massa muscular, que vai aumentar densidade óssea, que vai aumentar a capacidade de gerar energia, além da capacidade de maior força, de maior potência. Caso tenha acontecido após a puberdade,
Aí tem um grande ponto de interrogação. Existem estudos que demonstram que, primeiro deixa eu falar só uma coisa, se aconteceu depois da puberdade, a pessoa ela precisa ter uma castração química, precisa ter uma inibição da produção hormonal. E esse processo pode ser decorrente de cirurgia, e aí você precisa ter a retirada das gônadas, dos testículos, que são os grandes produtores da testosterona, do hormônio sexual masculino, e nesse intervalo precisa ter um período mínimo de 2 anos. E a pessoa ela precisa ter dosagens regulares desses hormônios para comprovar que ela está sempre com esse eixo inibido, caso não tenha feito a cirurgia, certo? Conseguiram entender? Só que existem estudos que demonstram que, mesmo após esses 2 anos, você tem um contexto de memória muscular, você tem aquele ganho de memória de massa óssea, você tem todo aquele histórico de maior capacidade de gerar energia que o sexo masculino tem comparado com o sexo feminino. E aí ainda não tem muito bem estabelecido qual o tempo que seria hábil para que essas diferenças elas sejam anuladas. Apesar do COI considerar esse tempo hábil, existem alguns pontos que podem sim gerar uma desigualdade nesse processo competitivo. E aí, para a gente fechar e direcionar essa conclusão do vídeo. Ponto 1. A atleta da Argélia, ela não é uma pessoa trans. Pode ser uma pessoa intersexo e se ela está em uma competição olímpica, ela atingiu os critérios de elegibilidade, ela não está ali competindo de uma maneira desigual, de uma maneira injusta. O segundo ponto, a presença de atletas trans no esporte, principalmente quando a gente fala de mulheres trans, ainda carece de evidências científicas que permitam a gente carimbar de que não existe uma desigualdade, que não existe um favorecimento competitivo. Então é uma coisa que a gente precisa aprender. E a gente aprende como? Com números, com presenças, com estudos que consigam nos responder a esse questionamento. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse tópico, eu gostaria inclusive de ver, de ler a opinião de cada um de vocês, lembrando sempre, tá? Sem viés político, sem desrespeito, não estou aqui para ficar debatendo de maneira agressiva com ninguém. E não esquece, faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.